Olá, queridos virtuosos, que bom estar com vocês aqui em mais um programa que Deus tem nos abençoado tanto com esses encontros. E hoje eu tenho uma convidada especial, nós iremos conversar um pouco das nossas vidas como mulheres, né? Mulheres de Deus, e eu quero louvar a Deus, né? A palavra do Senhor, Célia, ele fala para mim nesse dia, no Salmo 145, o seguinte: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. E é bênção de Deus estar aqui com essa mulher, por isso que eu louvo ao Senhor pela sua vida e queremos conhecer você, né? Queremos saber um pouquinho sobre você, né, a sua experiência. Ela é missionária, ele vai já contar para a gente. E eu quero que você se apresente aqui para nossa virtuosas, né? Quem é você? Uau, que responsabilidade! Bem, meu nome é Célia Regina Maia Correia de Jesus, é uma frase, né? Eita! E eu sou missionária, serva do Senhor, né, com missões da APMT, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, e esposa do Leonardo, reverendo Leonardo Bessa de Jesus, missionário também. E tem Jesus no final? Tem. Jesus, eu sou duas vezes, bênção. né? No nome também. Poxa, tá vendo aí? Ela é missionária, fortalecendo mais de Jesus. Isso aí, duas vezes. Isso aí. E esse D é de letra maiúscula. Que bênção, que bênção. E você é da onde, Célia? Eu sou do Rio, nasci no Rio de Janeiro e fui criada em Nova Friburgo, estado do Rio de Janeiro. Lá eu cresci. Depois voltei para o Rio de Janeiro. Certo. E você, assim, como foi o seu encontro com o Senhor? Faz tempo que você é uma serva, uma mulher que conheceu e vive assim para o Senhor? Faz tempo? Assim, você pode falar para a gente? Falar baixinho, né? Eu vou fazer 69 anos. Sério, não parece. E o meu encontro com Cristo foi com 36 anos, no dia do aniversário da minha mãe. Que bênção. Foi quando eu tive um encontro real com Cristo e tudo mudou na minha vida, né? Mas é óbvio que eu já tinha uma mala do mundo carregando uma mala, né? E Deus foi mudando tudo na minha vida e eu sou resposta de oração da minha mãe, né? As mães oram, né? As mães oram e os filhos, aos poucos, eles vão. Deus vai realmente, por misericórdia, alcançando o coração de cada um deles. Nós somos 5 irmãos, 2 já faleceram, mas estão em Cristo, né? E ainda faltam 2 que ainda não tiveram um encontro real com Cristo, mas eu aguardo o tempo de Deus. Então a sua família, a sua mãe era cristã e orava. Sim, meu pai você, também. Seu pai também. Isso. E orava por você. E aí Isso, minha mãe orou por mim 11 anos. Glória a Deus. Eu fui a primeira dos filhos, eu fui a primeira a entregar a vida a Cristo. Amém. Por isso que nós temos que perseverar, né? Sim, com certeza. Orando pelos nossos filhos, para aqueles queridos que ainda não têm o Senhor Jesus. Sim. E aí o Senhor te resgatou e te chamou para missões. Como é que foi isso? Olha, não existe chamado para missões, sabe? Sim. Não existe chamado específico para missões. Mas eu entendo que o que Deus fala, quando ele fala aí de pregar o evangelho, né, faça discípulos, então ele fala para todas. Ele fala para todo mundo, né, para todas as pessoas do reino, todos os filhos dele. Mas, e se Deus não fala para você ficar, é para você ir. Agora, de uma maneira assim que me convenceu, né, a deixar uma vida, buscar uma vida dedicada, comum, né? Aqui, e dedicar minha vida ao Senhor, foi no dia que eu conheci a necessidade das mulheres muçulmanas. No dia que eu conheci a realidade das mulheres muçulmanas e toda aquela situação que elas vivem, eu comecei a ver que existiam pessoas
mais importantes a partir daquele momento para mim do que eu mesma. Mas você viu isso aqui no Brasil ou você tinha viajado? Não, isso foi em Nova Friburgo. Foi lá. Nova Friburgo. O meu novo nascimento se deu na igreja de Nova Vida. E lá o pastor organizou uma conferência missionária e foi nessa conferência missionária. Isso eu tinha pouco tempo em outubro eu entreguei a minha vida a Cristo, né? Tive um encontro com Cristo, dia 13 de outubro, né? De 91, e em março de 92 foi essa conferência, então foi muito rápido, né? Eu estava em processo de discipulado, e aí eu tive esse despertar, isso mesmo, né? Para missões. E a partir daí, o próprio Deus vai te conscientizando do que é necessário e vai te colocando disponível, né? Da maneira que ele precisa. Não é uma coisa que eu não digo que é um chamado. Deus não chama assim, ei, você. Não. O chamado é para todos. E eu costumo dizer, se você não tem um chamado para ficar, vá. Amém. Nós temos isso. Porque é uma questão de obediência. Né? É como você fala, o Senhor chama todos nós, né? E nós temos que ter essa responsabilidade de ser testemunhas de Cristo, onde quer que a gente possa estar bendizendo esse Deus que é maravilhoso, sim. Né? Que nos salvou, que nos resgatou. Mas você especificamente, ele chamou e levou para um outro local. Sim. Você foi para onde? Assim, você se preparou? Como é que foi isso? Foi a partir do momento que eu conheci, né, a necessidade de outros povos, mulheres, né? De outras mulheres e tal, eu perguntei ao Senhor, o que eu faço, né? E aí eu costumo dizer, Deus falou para mim, você não faz nada, quem faz tudo sou eu. Amém. Mas é verdade. É verdade, quem faz é ele. E Filipenses, eu gosto do meu versículo predileto, né? Filipenses 2:3, porque Deus em que efetua em vós, tanto querer como realizar. É isso mesmo. Amém. Então, mesmo sem entender muito bem, eu fiz um programa numa televisão sobre um trabalho que eu estava desenvolvendo. Eu sempre fui virada muito para o lado de artes, né? Então, eu comecei a fazer um tipo de artesanato que eu não conhecia. Eu tinha o hábito de fazer um devocional de madrugada. E aí, depois, eu virava o dia fazendo aquele artesanato. E aí, Deus abriu as portas para eu mostrar esse trabalho meu a uma pessoa que tinha um programa na televisão lá no Rio de Janeiro e que era membro da igreja Nova Vida. E aí ela me chamou para ir para a televisão, dar um testemunho, fazer um trabalho mais ou menos como esse, né? E mostrar o meu trabalho. E a partir desse trabalho, eu entrei em contato, quer dizer, assistiram o trabalho e entraram em contato comigo várias pessoas, inclusive uma mulher que eu acredito que agora ela já tenha falecido, a Therese Nevros. Ela me telefonou para minha mãe no Rio de Janeiro, eu ainda estava em Friburgo nessa época. Ela telefonou para minha mãe e disse que queria um contato comigo e tal, porque queria aprender aquilo, que ela tinha uma amiga que ia gostar muito desse trabalho, que era uma consuleza. Então, um papo assim, sabe? Diferente. E eu falei, ok, mamãe, dá meu telefone, tudo bem. Mas ela não me ligou. Quando eu vim ao Rio, quando eu fui ao Rio de Janeiro, saí de Friburgo, fui ao Rio na casa da minha mãe, eu liguei para ela, né? E ela me disse que ela era muito amiga da consuleza do Egito e que a consuleza ia querer aprender a fazer esse trabalho. Eu achei aquilo assim um pouco estranho, né? Ficou desconfiado. Um pouco, não, bastante estranho. Mas aí, tudo bem, tá, ok. Mas você nunca imagina o que Deus vai fazer, né? E aí foi o que aconteceu. Depois de um tempo, eu voltei a morar no Rio de Janeiro, isso em março. Eu fui em dezembro, me mudei para o Rio de Janeiro, e aí
2 meses depois, eu conheci a consuleza do Egito. E ela foi com um cônsul, com um chofer, bateu na minha porta e foi para me conhecer e pedir para aprender o meu trabalho. Olha só, menina, eu me senti um Daniel, né? Aí começou, eu comecei a ensinar ela aquele artesanato. É coisa manual. Trabalho manual, um trabalho em papel. Aí é um trabalho em papel vegetal, mas não é muito comum, é um papel, eu trabalhava com milimetrado, era o agulhamento dele, as agulhas era de milímetro em milímetro, parece uma rendinha, é muito bonito, muito bonito. E eu comecei a ensinar ela aquilo e a gente foi desenvolvendo um relacionamento. E eu só ia para lá, para o consulado, vou te dizer sinceramente, em jejum, porque eu não sabia o que eu estava fazendo ali certo, assim, né? Eu não tinha consciência. Eu ainda não conhecia o mundo de missões. Conhecia, assim, um pouco sobre missões, mas não conhecia muito. E aí eu comecei a trabalhar com ela, e com ela eu trabalhei 2 anos e meio. 2 anos e meio. Foi uma experiência muito forte, muito forte. No dia que eu dei uma Bíblia em árabe para ela, foi assim inesquecível, sabe? Foi algo assim que impactou a ela e a mim também, sabe? E ela não fazia nada mais sem me pedir oração. Você começou a trabalhar o coração dela. Deus. Eu via a ação do Espírito Santo, sabe, nesse relacionamento. Você foi até ela com o propósito de ensinar o artesanato e o Senhor acabou abrindo. Eu vi que isso era uma desculpa, sabe, assim, uma bridge, uma ponte. Sim. Sabe, aquilo era Mas o problema é que eu estava dentro de um consulado. Você sabe que quando o consulado é terra de, né? Então o consulado do Egito era a terra do Egito. E eu estava naquela terra estranha e sem saber muito bem como agir, né? Então eu entrei em contato com Deus, providenciou de eu conhecer um professor de missões, um pastor lá do Rio, e ele me chamou para a minha primeira conferência de missões, assim, e eu fui. E comecei a aprender mais sobre o assunto, aí comecei a ler, depois entrei no curso de missiologia, fiz missiologia, e aí é que eu comecei a entender. Só que nessa época, já estava na época dela ir embora, porque eles ficam 4 anos, né, em cada lugar. E aí ela foi embora, e foi um ano muito difícil para mim, um ano de 95. Foi muito difícil porque a Asa foi embora, o Senhor me disse para sair da Igreja Nova Vida e ir para a Igreja Presbiteriana, e eu sempre, né, sabe que o umbigo da gente é difícil de cortar, né? Eu sempre amei muito a Igreja Nova Vida, não tenho nenhum problema com ele, pelo contrário, gosto muito da Igreja Nova Vida. Tenho até hoje relacionamento com algumas pessoas de lá, inclusive com a irmã que me discipulou, né? Foi a Fátima. Então, foi muito difícil para mim. E foi um ano que ninguém lembrou do meu aniversário. Menina, foi uma coisa tão estranha, sabe? Então, juntou tudo naquele ano, né? A mudança da igreja, eu era líder de louvor na Nova Vida, tinha um grupo muito bom para fazer, principalmente eu organizava chás evangelísticos, então era muito, muito bom. E aí foi na época do meu aniversário e a Asa foi embora, né? A Asa era o nome da consuleza, e juntou várias coisas, né? Assim, que me abateram bastante, mas o Senhor também viu isso, com certeza, ele já sabia que isso ia acontecer, e ele foi colocando, me ocupando, né, com a parte de missões, lá na Igreja Presbiteriana de Honório Gurgel, para onde eu fui, aonde eu sou membro até hoje.
e eu comecei a organizar conferências, começou todo um processo, né? Lá eu trabalhava com a ACMI, que era a Associação de Conselho Missionário de Igrejas. Você foi levada para a presbiteriana e começou a atuar. Isso, a ACMI eu já fazia quando estava na Nova Vida mesmo, né? Quando eu fui fazer missiologia e tal, e aí eu trabalhava na ACMI, e aí depois eu comecei a ver a utilidade da ACMI também na presbiteriana, né? Então lá eu me dediquei totalmente à questão de missões na igreja presbiteriana. E lá eu seguia. Fiquei seguindo lá até aí conheci meu marido. Oi, gente! Vocês estão gostando da nossa conversa? Semana que vem nós vamos continuar com esse papo gostoso com a Célia. Tchau, tchau!